Bem-vindo à Rádio Terror FM. Considere se inscrever e deixar um like para ouvir mais histórias de terror como esta, é muito importante. Deixe um comentário abaixo sobre algum relato ou algo interessante sobre este assunto. A menina da foto. Era um dia ensolarado de primavera em 1945, no tranquilo vilarejo de Blackwood, na Inglaterra. O parque local, cercado por árvores centenárias e um lago sereno, era o lugar favorito das famílias para passeios aos fins de tarde. Foi lá que Margaret, uma jovem mãe, decidiu levar seu filho de 5 anos, Thomas, para brincar. Ela carregava consigo uma câmera fotográfica, um presente raro na época, e queria capturar momentos felizes com o filho. Enquanto Thomas corria atrás de uma borboleta, Margaret ajustou a câmera e tirou uma foto. O momento parecia perfeito. O sorriso do menino, a luz suave do sol filtrada pelas árvores e o cenário bucólico do parque. Nada parecia fora do comum. Naquele dia, a vida seguia seu curso normal. Anos se passaram. A guerra havia acabado e a vida em Blackwood continuava pacífica. Margaret, agora uma mulher mais velha, decidiu revelar os rolos de filme que havia guardado por décadas. Entre as fotos desbotadas pelo tempo, uma em particular chamou sua atenção. Era a foto tirada no parque com Thomas. Mas algo estava errado. Ao fundo da imagem, entre as sombras das árvores, havia uma figura que Margaret nunca havia notado antes. Era uma menina, vestindo um vestido antigo e desbotado, com rendas que pareciam pertencer a outra época. Seu rosto estava distorcido, como se tivesse sido borrado por uma força invisível, mas seus olhos, escuros e penetrantes, estavam perfeitamente nítidos. Eles olhavam diretamente para a câmera, como se soubessem que estavam sendo observados. Margaret sentiu um frio percorrer sua espinha. Ela lembrava vividamente daquele dia no parque. Não havia ninguém além dela e Thomas. A menina não estava lá, ou pelo menos ela não a tinha visto. Intrigada e assustada, Margaret mostrou a foto para Thomas, agora um homem adulto. Ele também não se lembrava de nenhuma menina no parque naquele dia. A família decidiu procurar ajuda de especialistas em fotografia e paranormalidade. A imagem foi analisada por diversos profissionais, mas nenhuma explicação lógica foi encontrada. A menina não parecia ter sido adicionada artificialmente, e sua presença na foto era um mistério. Conforme a notícia se espalhou, o caso ganhou atenção nacional. A foto foi publicada em jornais e revistas, e muitos começaram a especular sobre a identidade da menina. Alguns diziam que ela era o fantasma de uma criança que havia morrido no parque décadas antes. Outros acreditavam que ela era uma entidade maligna, presa entre os mundos dos vivos e dos mortos. Mas a história não terminou aí. Thomas começou a ter pesadelos recorrentes. Em seus sonhos, ele via a menina do vestido antigo, parada no mesmo lugar onde aparecia na foto. Ela não falava, apenas o observava com aqueles olhos escuros e penetrantes. Com o tempo, os sonhos se tornaram mais vívidos. Ele começou a ouvir sussurros em seu ouvido, vozes baixas e distantes, mas impossíveis de ignorar. As palavras eram sempre as mesmas. Encontre-me. Intrigado e cada vez mais perturbado, Thomas decidiu investigar a história do parque. Ele descobriu que no final do século XIX, uma menina chamada Elisa havia desaparecido naquela área. Elisa tinha apenas 8 anos quando foi vista pela última vez, brincando perto do lago. Seu corpo nunca foi encontrado e o caso permaneceu sem solução. Thomas começou a sentir uma presença constante ao seu redor. Objetos em sua casa se moviam sozinhos, e ele ouvia passos leves nos corredores durante a noite. Uma vez, ao acordar no meio da madrugada, ele viu a silhueta da menina parada no canto de seu quarto.
Ela estava mais perto do que nunca, e seu rosto distorcido parecia se contorcer em um sorriso macabro. Determinado a acabar com o pesadelo, Thomas voltou ao parque, levando consigo a foto original. Ele caminhou até o local exato onde a imagem havia sido tirada. O ar estava frio, apesar do sol brilhante, e o silêncio era opressivo. De repente, ele sentiu uma mão gelada tocar seu ombro. Ao se virar, ele viu a menina. Desta vez, ela estava inteira, sem distorções. Seu vestido antigo balançava suavemente, como se movido por uma brisa invisível. Ela estendeu a mão para Thomas, e ele percebeu que ela segurava um pequeno objeto, um broche de prata, com uma inscrição desbotada. Elisa, 1889. A menina finalmente falou, sua voz ecoando como se viesse de um lugar distante. Eu estive esperando por você. Thomas acordou no chão do parque, sozinho. A foto que ele carregava havia desaparecido, mas o broche de Elisa estava em sua mão. Desde então, ele nunca mais viu a menina, mas os sussurros e a sensação de ser observado nunca o abandonaram. A foto original foi perdida, mas cópias ainda circulam entre caçadores de fantasmas e entusiastas do paranormal. Muitos acreditam que a menina da foto ainda está à procura de algo, ou de alguém, e que sua história está longe de terminar. A Casa do Inferno. Nos anos 1970, a família Hargrove decidiu deixar a agitação da cidade grande em busca de uma vida mais tranquila. Eles encontraram uma casa antiga e imponente, localizada em uma área rural isolada nos Estados Unidos. A propriedade era vasta, com um jardim abandonado e uma floresta densa ao redor. O preço estava abaixo do mercado, o que parecia um golpe de sorte. No entanto, o que eles não sabiam era que a casa carregava um passado sombrio e maldito. A família era composta por Robert, o pai, um homem prático e cético, Margaret, a mãe, uma mulher religiosa e supersticiosa, e seus dois filhos, Sarah, de 12 anos, e Michael, de 8. Logo após se mudarem, coisas estranhas começaram a acontecer. No primeiro dia, Margaret ouviu sussurros vindos do porão. Ela pensou que fosse o vento, mas os sons pareciam formar palavras indistintas, como se alguém estivesse tentando se comunicar. Robert riu da situação, atribuindo tudo à imaginação de sua esposa. Mas logo ele também começou a notar coisas inexplicáveis. Móveis se moviam sozinhos durante a noite. Cadeiras eram encontradas em posições diferentes e objetos desapareciam apenas para reaparecer em lugares estranhos. Sarah, a filha mais velha, começou a ter pesadelos terríveis. Ela acordava gritando, dizendo que via uma figura sombria em pé no canto de seu quarto, observando-a com olhos brilhantes e cheios de ódio. Michael, o filho mais novo, começou a conversar com um amigo imaginário chamado Samuel. No início, os pais acharam que era apenas uma fase, mas logo perceberam que o comportamento de Michael estava mudando. Ele ficava horas encarando a parede, murmurando frases em uma língua que ninguém conseguia entender. Certa noite, Margaret ouviu Michael rindo alto no quarto. Quando foi ver, ele estava sozinho, sentado na cama com um sorriso sinistro no rosto. Ele olhou para ela e disse: "Samuel disse que você vai queimar." A situação piorou rapidamente. Aparições de figuras sombrias tornaram-se comuns. Robert viu uma silhueta alta e magra parada no corredor, que desapareceu quando ele se aproximou. Margaret começou a ouvir risadas ecoando pelas paredes, e Sarah jurou que via mãos esqueléticas saindo de debaixo de sua cama durante a noite. Desesperados, os Hargrove decidiram chamar um médium. A mulher, chamada Evelyn, era conhecida por lidar com casos de atividade paranormal. Assim que ela entrou na casa, sentiu uma energia opressiva. Ela caminhou pelos cômodos, segurando um crucifixo e murmurando orações. No porão,
ela parou, abruptamente. O ar estava gelado e uma névoa espessa começou a se formar. Evelyn explicou à família que a casa não estava apenas assombrada. Ela era um portal para o inferno. Segundo ela, o terreno havia sido usado para rituais obscuros no passado e uma entidade poderosa estava presa ali, alimentando-se do medo e da dor dos habitantes. A figura sombria que Sarah via era um demônio e o Samuel de Michael era uma manifestação dessa entidade, tentando ganhar controle sobre ele. A médium tentou realizar um ritual de purificação, mas as forças dentro da casa eram muito fortes. Velas se apagaram sozinhas, objetos voaram pelo ar e uma voz gutural ecoou pelas paredes dizendo: "Ninguém pode nos expulsar." Evelyn, pálida e tremendo, aconselhou a família a deixar a casa imediatamente. "Não há como salvar este lugar," ela disse. "Ele pertence a eles agora." A família fugiu naquela mesma noite, deixando tudo para trás. Eles nunca mais voltaram. A casa ficou abandonada por anos, até que foi demolida por uma equipe de construção. No entanto, os trabalhadores relataram eventos estranhos durante a demolição. Ferramentas que desapareciam, gritos vindos do nada e uma sensação constante de serem observados. Mesmo após a demolição, o terreno permaneceu amaldiçoado. Moradores da região juram que, à noite, é possível ouvir risadas e sussurros vindos do local onde a casa ficava. Alguns dizem ter visto figuras sombrias movendo-se entre as árvores, e animais evitam a área, como se sentissem uma presença maligna. Até hoje, ninguém se atreve a construir algo no terreno. A história da Casa do Inferno se tornou uma lenda local, e muitos acreditam que o portal para o inferno ainda está aberto, esperando por sua próxima vítima. O Homem do Túnel. Na vasta e gelada paisagem da Sibéria, um grupo de exploradores russos estava em uma expedição para mapear uma região remota e pouco conhecida. A área era conhecida por seus túneis abandonados, construídos durante a era soviética para projetos secretos que nunca foram concluídos. Era um lugar desolado, onde o vento uivava como uma criatura viva e a neve cobria tudo em um manto branco e silencioso. O grupo, composto por 4 homens, decidiu investigar um dos túneis mais profundos. Equipados com lanternas, câmeras e equipamentos de sobrevivência, eles adentraram a escuridão úmida e fria. O ar era pesado e o silêncio era perturbador, quebrado apenas pelo som de seus passos ecoando nas paredes de concreto. No fundo do túnel, eles encontraram algo que jamais esperavam: um homem. Ele estava sentado em um canto, envolto em trapos sujos e emaciado, como se tivesse vivido ali por anos. Seu rosto estava coberto por uma barba longa e desgrenhada, e seus olhos brilhavam com uma intensidade assustadora. Quando os exploradores se aproximaram, ele começou a murmurar em uma língua desconhecida, cheia de sons guturais e sibilantes que não se pareciam com nenhum idioma conhecido. Os exploradores, embora assustados, decidiram levá-lo de volta à civilização. Ele não resistiu, mas continuou a murmurar incessantemente, como se estivesse em transe. Durante a viagem de volta, ele parecia cada vez mais agitado, olhando para o céu com frequência, como se esperasse algo. Ao chegarem à cidade mais próxima, o homem foi levado para uma cela temporária, onde seria examinado por médicos e especialistas. No entanto, assim que ele entrou na cela, seu comportamento mudou drasticamente. Ele começou a gritar em uma língua gutural, apontando para o céu com dedos trêmulos. Seus olhos estavam cheios de terror e ele parecia estar tentando avisar os presentes sobre algo iminente. Os guardas tentaram acalmá-lo, mas ele continuou a gritar, repetindo uma palavra que soava como Itnar. De repente ele parou, olhou diretamente para um dos guardas e disse em um russo perfeito: "Eles estão vindo.
Vocês não estão preparados. Horas depois, o homem desapareceu misteriosamente da cela. As portas estavam trancadas, as janelas eram gradeadas e pequenas demais para uma pessoa passar, e não havia sinais de como ele havia escapado. A única coisa que restou foi uma marca estranha no chão da cela. Um símbolo circular, com runas desconhecidas, que parecia ter sido queimado no concreto. Os exploradores que o encontraram começaram a relatar pesadelos terríveis. Eles sonhavam com o homem do túnel, que agora aparecia em suas visões como uma figura sombria e distorcida, sempre apontando para o céu e repetindo a palavra Itnar. Um dos exploradores desapareceu poucas semanas depois, e outro foi encontrado em estado catatônico, murmurando a mesma língua desconhecida. Especialistas em fenômenos paranormais foram chamados para investigar o caso. Alguns acreditam que o homem era um viajante do tempo, preso em um loop temporal e tentando avisar a humanidade sobre um evento catastrófico. Outros sugerem que ele era uma entidade sobrenatural, um mensageiro de um reino além da compreensão humana. O túnel onde ele foi encontrado foi selado pelas autoridades, mas relatos de atividade estranha na região persistem. Moradores locais juram que, em noites de lua cheia, é possível ouvir murmúrios vindos do túnel, e alguns afirmam ter visto uma figura alta e magra, observando a distância, sempre apontando para o céu. A história do homem do túnel se tornou uma lenda urbana na Sibéria, e muitos acreditam que ele ainda está por aí, esperando o momento certo para entregar sua mensagem, ou para trazer o que quer que ele estivesse tentando avisar. O caso de Elisa Lam, Hotel Cecil, localizado no coração de Los Angeles, era conhecido por sua história sombria. Construído na década de 1920, o local já havia sido palco de inúmeros crimes, suicídios e eventos inexplicáveis. Apesar de sua reputação sinistra, o hotel ainda recebia hóspedes, muitos deles desavisados sobre o passado macabro do lugar. Em janeiro de 2013, Elisa Lam, uma estudante canadense de 21 anos, chegou ao Hotel Cecil durante uma viagem solo pela costa oeste dos Estados Unidos. Elisa era uma jovem vibrante e cheia de vida, mas também lutava contra transtornos mentais, incluindo o transtorno bipolar. Ela havia parado de tomar seus medicamentos recentemente, o que a deixava mais vulnerável a episódios de ansiedade e paranoia. Nos primeiros dias, tudo parecia normal. Elisa explorava a cidade, postava fotos em suas redes sociais e conversava com sua família regularmente. No entanto, algo começou a mudar. Ela mencionou em uma ligação para casa que se sentia estranha no hotel, como se estivesse sendo observada. Sua família, preocupada, sugeriu que ela mudasse de hospedagem, mas Elisa insistiu que estava tudo bem. No dia 31 de janeiro, Elisa desapareceu. Ela não apareceu para check-out e seus pertences foram deixados em seu quarto. A polícia foi chamada e uma investigação foi iniciada. As câmeras de segurança do hotel capturaram as últimas imagens de Elisa e o que elas mostraram deixou todos perplexos. O vídeo, divulgado posteriormente, mostrava Elisa entrando em um elevador. Ela parecia agitada, pressionando repetidamente os botões do elevador, como se estivesse tentando fugir de algo. Ela se escondia no canto, olhando para fora da porta com uma expressão de puro terror. Em um momento, ela faz gestos estranhos, com as mãos, quase como se estivesse conversando com alguém invisível. Depois, ela sai do elevador e desaparece no corredor. O elevador permanece com as portas abertas por um tempo, como se algo estivesse impedindo que ele fechasse. A polícia revistou o hotel inteiro, mas não encontrou nenhum sinal de Elisa. O caso ganhou atenção nacional e teorias começaram a surgir.
Alguns acreditavam que Elisa havia sido vítima de um assassino em série. Outros sugeriam que ela havia tido um surto psicótico e se escondido em algum lugar do hotel. Mas havia algo mais sinistro por trás de tudo. 2 semanas depois, hóspedes do hotel começaram a reclamar da água da torneira. Ela tinha um gosto estranho e uma cor escura. A equipe de manutenção foi investigar os tanques de água no telhado do hotel. Foi lá que encontraram o corpo de Elisa Lam, flutuando na água. A autópsia revelou que ela havia morrido por afogamento, mas não havia sinais de violência ou luta. O mais perturbador era que os tanques de água eram pesados e difíceis de abrir, levantando a questão como Elisa havia entrado lá. O caso nunca foi totalmente esclarecido. As teorias variavam de explicações lógicas a suposições sobrenaturais. Alguns acreditavam que Elisa havia sido levada por uma entidade maligna que assombrava o hotel. Outros sugeriam que ela havia sido vítima de um ritual ou possessão. O vídeo do elevador, com seu comportamento inexplicável, só alimentava essas especulações. O Hotel Cecil, já conhecido por sua história sombria, ganhou uma nova camada de mistério. Funcionários relataram ouvir passos no corredor onde Elisa foi vista pela última vez. E alguns hóspedes juraram ter visto uma figura feminina no telhado, olhando para baixo com olhos vazios. O caso de Elisa Lam continua sendo um dos mais misteriosos e perturbadores da história recente. Sua morte levantou questões que nunca foram respondidas, e o vídeo do elevador permanece como um dos registros mais assustadores já capturados. Para muitos, o Hotel Cecil não é apenas um lugar com uma história sombria. É um lugar onde o passado e o presente se entrelaçam e onde o inexplicável parece estar sempre à espreita. A maldição do cemitério de White Lady, no coração de um pequeno vilarejo no Reino Unido, cercado por colinas verdejantes e bosques densos, existe um antigo cemitério conhecido como Blackwood Graveyard. O local é famoso não apenas por sua arquitetura gótica e lápides desgastadas pelo tempo, mas também por uma estátua que habita seu centro, a estátua da White Lady, Dama Branca. A estátua, esculpida em mármore branco, retrata uma mulher em trajes vitorianos, com um véu cobrindo seu rosto. Seus olhos parecem seguir quem passa por perto, e sua expressão é uma mistura de tristeza e ira. A lenda local diz que a estátua foi erguida em homenagem a uma jovem chamada Eleanor Blackwood, que morreu em circunstâncias misteriosas no século XIX. Dizem que Eleanor foi traída por seu amante e, em um acesso de dor e raiva, amaldiçoou o vilarejo antes de tirar a própria vida. Desde então, sua alma estaria presa na estátua, aguardando vingança. A lenda ganhou força nos últimos anos, quando visitantes e moradores começaram a relatar fenômenos inexplicáveis. A história mais comum é a de que, se alguém tirar uma foto da estátua à noite, a White Lady aparece em posições diferentes na imagem, como se estivesse se movendo. Algumas fotos mostram a estátua com o véu levantado, revelando um rosto distorcido e cheio de ódio. Outras capturam uma figura fantasmagórica ao fundo, observando silenciosamente. Um grupo de jovens decidiu testar a lenda em uma noite de lua cheia. Eles entraram no cemitério após o pôr do sol, equipados com câmeras e lanternas. O ar estava frio e pesado, e o silêncio era perturbador. Quando chegaram à estátua, ela parecia ainda mais assustadora sob a luz prateada da lua. Eles tiraram várias fotos, mas nada de anormal apareceu nas primeiras tentativas. Foi só quando revisaram as imagens que notaram algo estranho. Em uma das fotos, a White Lady estava de costas, embora eles jurassem que a estátua nunca havia mudado de posição. Em outra, o véu parecia estar flutuando, como se movido por uma brisa invisível. A foto mais perturbadora mostrava a estátua com os braços estendidos, como se estivesse tentando alcançar quem a fotografava.
Enquanto discutiam as imagens, um dos jovens ouviu uma risada baixa e aguda, vinda de trás da estátua. Ele olhou, mas não viu ninguém. Os outros também começaram a ouvir sussurros, vozes que pareciam vir de todas as direções. O vento, que antes estava calmo, começou a uivar, e as lanternas piscaram, como se estivessem prestes a apagar. Aterrorizados, eles correram para fora do cemitério, mas um dos jovens, chamado Tom, ficou para trás. Quando os amigos voltaram para procurá-lo, encontraram-no parado em frente à estátua, encarando-a fixamente. Ele estava pálido e tremendo, e seus olhos estavam cheios de terror. "Ela me chamou", ele sussurrou antes de desmaiar. Tom nunca foi o mesmo depois daquela noite. Ele começou a ter pesadelos recorrentes, nos quais via a White Lady saindo da estátua e caminhando em sua direção. Ele ouvia risadas e sussurros em seu quarto, e objetos em sua casa começaram a se mover sozinhos. Uma noite, ele desapareceu. Seu corpo foi encontrado no cemitério, aos pés da estátua da White Lady, com uma expressão de puro horror congelada em seu rosto. Desde então, o cemitério foi fechado para visitantes noturnos, mas relatos de atividade paranormal continuam. Moradores juram que veem a estátua se mover à noite e risadas ecoam pelo vilarejo em noites de lua cheia. Alguns dizem que a White Lady não está mais confinada ao cemitério. Ela está à procura de novas vítimas. A lenda da White Lady se tornou uma das mais temidas do Reino Unido, e muitos acreditam que a estátua é habitada por um espírito vingativo que nunca descansará até que sua maldição seja cumprida.